Vamos dar sequência, vamos ver como que funciona as unidades de medidas, né, no computador, e essa escala também é bem importante aí. A primeira é o bit, né, que pode ser denominada pela sigla B. Depois vem o byte. Como que é formado o byte? O byte ele é formado por 8 bits, a sigla dele é BT. Então vou até colocar aqui na frente. Um bit, né, forma 8 bits, na verdade, forma um byte. Então para ter um byte eu preciso aqui de 8 bits. Eu vou até colocar o igual aqui que fica mais bem explicado. Depois do bit vem depois do byte, na verdade, vem o kilobyte. Então o kilobyte ele é denominado pela sigla KB. E ele, para formar 1 kilobyte, eu preciso de 1024 bytes. A escala na informática ela segue, né, a partir aqui do byte, ela segue de 1024 em 1024. Então 1024 kilobytes vai formar 1 megabyte e assim por diante. Então a próxima aqui é o megabyte. Ou, né, vocês encontram aí também MB em alguns arquivos. Depois nós vamos ver nos arquivos como que é isso aí. Para formar 1 megabyte eu preciso de 1024 kilobytes, que também é denominado pela sigla KB. E assim vai seguindo a nossa escala, que ainda tem mais dois aqui, que é o gigabyte ou GB, que é a medida do disco rígido, nós vamos ver ali já já. 1024 MB. Então 1 GB é formado por 1024 megabytes. E o último, que é o terabyte ou TB, é formado por 1024 gigabytes. Então, se perguntar quantos gigabytes formam 1 terabyte, 1024, qual que é a escala? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Se eu vim aqui no meu disco local, eu tenho lá, ó, ele tem uma capacidade total de 74,4 gigabytes, então ele é dado em gigabytes. Mas alguns arquivos, o que são arquivos, né? Aqui na área de trabalho eu tenho, por exemplo, um arquivo chamado módulos do curso. Um arquivo é tudo aquilo que é gerado por um programa, e pastas são locais onde eu guardo e armazeno os meus arquivos. Então aqui eu tenho 3 pastas e um arquivo. Se eu vim com o botão direito e propriedades, eu vou entrar nas propriedades daquele arquivo e posso olhar o tamanho dele, ó. Então em kilobyte ele tem 5,86. Olha o total de bytes dele, 6.001 bytes. Aquilo convertido para kilobytes deu 5,86. Lembrando que aqui às vezes ele vai mostrar o nome e às vezes ele vai mostrar somente a sigla. Então é importante também entender aí das siglas, né, no caso aqui das siglas dos dispositivos aí, né, das unidades de medida. Então KB é kilobyte. Então nós temos aqui 6.001 bytes. Como que eu gero um arquivo a partir desse meu bloco de notas, dessa anotação que eu fiz? Então eu tenho que guardar, armazenar ele no computador, salvando. Se eu vim aqui em salvar como, ele vai abrir essa janelinha que nós denominamos de Windows Explorer, onde eu posso explorar os locais do computador para ter um melhor acesso. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Para que não fique jogado igual tá lá os outros arquivos, eu posso fazer uma pasta e inserir aquele arquivo dentro da pasta. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, unidades de medida. Esse vai ser o nome da minha pasta onde ele vai ficar armazenado. Eu vou abrir essa pasta e vou colocar o meu arquivo lá dentro também. É interessante que eu dê um nome a ele, que se eu tiver 20 arquivos lá e não renomeando, depois eu não sei qual que são. Então eu vou colocar aqui medidas e vou salvar. Fechando aqui, eu tenho a minha pasta unidade de medidas e dentro dela eu tenho um arquivo. Então isto aqui é um arquivo, que é um arquivo de texto. Eu posso ter vários outros arquivos, como se eu vim aqui em arquivo de imagens, eu tenho pastas que contêm aí imagens. Então esses são arquivos que ficam de formas diferenciadas. Se eu vim aqui em músicas, eu tenho arquivos de música, que também tem um ícone que corresponde àquele arquivo. Cada programa gera um tipo de arquivo diferente. E como que são formados aí, né, os programas? Eles são feitos por linguagens de programação, que é C, C++, JavaScript, né? Então tem várias aí, Java. Então quem desenvolve esses programas são os programadores. Eles utilizam linguagens de programação para desenvolver os programas. Por exemplo, esse bloco de notas, ele tem uma linguagem que ele foi desenvolvida através desses menus aqui, ó, através dos recursos que ele me possibilita. O Microsoft Word, por exemplo, ele também tem uma linguagem. O Excel, um programador, né, ou vários programadores, na verdade, com esses programas mais complexos, são vários programadores que trabalham para criar. Eles tiveram uma linguagem de programação para desenvolver esses programas. Então os programas são
desenvolvidos por programadores através de linguagens de programação. E aí eu posso gerar arquivos com esses programas e posso criar pastas também para armazenar eles. Na próxima aula nós vamos falar um pouco, né, sobre unidade de medida de processamento, que essas unidades de medida aqui são de tamanho de arquivo, então é diferente. Então na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre processador e unidade de medida de processamento.